Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que já estão com a gente aqui hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu faço minhas palavras de Paulo em Efésios 6,19. Orem por mim, para que o Senhor me dê no abrir da minha boca com autoridade uma palavra vinda do coração de Deus. Amém? Portanto, apresente tua fome, tua sede a Deus, para que Ele venha falar com você, que Ele venha falar conosco nessa tarde. Eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado na presença de Jesus. Hoje nós estamos em uma data atípica. Normalmente fazemos nossas lives nas terças e nas sextas, mas amanhã não será possível para mim estar aqui no horário da tarde, então nós antecipamos para quinta-feira, apenas essa semana que vem, voltamos terça e sexta até ao final dessa quarentena do coronavírus. Depois a gente decide se prossegue com essas lives ou não. Até lá, nós estamos aqui às terças e às sextas falando de Jesus, falando da palavra de Deus. O estudo de hoje é um estudo muito mais teológico do que referencial em si. Talvez seja um dos estudos que a gente cite menos versículos, porque eu quero hoje trazer um resumo, e não sei nem se será possível, a respeito do livro de Salmos. Para vocês terem uma base, o assunto que nós vamos tentar trazer aqui dentro de uma hora, até mais ou menos 5:10, eu costumo ministrar esses estudos em 6 aulas de 3 horas de duração cada uma, nas escolas por onde tenho passado, por onde tenho dado aula, e hoje a gente vai tentar estar ministrando esse estudo dentro de apenas 1 hora. Então vamos falar de louvor, vamos falar de adoração, dentro da medida que o tempo nos permitir, dentro dessa 1 hora, para nós entendermos um pouco mais sobre a vontade de Deus para nós, sobre o tipo de louvor que agrada a Deus, sobre o tipo de adoração que agrada a Deus, nesse tempo em que tem surgido tantas músicas novas, tantas coisas novas, tantas letras e ritmos novos, e a gente precisa entender qual é o louvor que realmente agrada o Senhor, qual é o louvor que realmente agrada o coração de Deus, que realmente agrada o Espírito Santo. E eu quero poder compartilhar com vocês dessa tarde um pouco de conhecimento a respeito desse assunto. Já ministro aula sobre livros poéticos há alguns anos para turmas de básico, médio e bacharelado em teologia. E eu quero falar um pouquinho sobre esse livro de Salmos, que no hebraico é Tehillim, que tem o sentido aí de cânticos de louvores ou músicas de louvores. A Septuaginta, ela botou o nome aí de Psalmos, que tem o sentido de músicas para serem cantadas com instrumentos de cordas. E já na Vulgata Latina, ela vai ganhar o nome aí de Liber Psalmorum, que é livro de salmos, como a gente ficou conhecido nos nossos dias. É importante lembrarmos que todas as vezes que você está estudando um livro poético, isso inclui Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, esses 5 livros. Esses livros eles não possuem capítulos e nem versículos. O livro de Salmos, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, toda vez que você vai referenciar algum texto de um desses 5 livros, a exemplo de Salmos, a gente vai dizer que Salmos de número 100, verso 5, Salmos de número 30, verso 2. Então isso vale apenas para esses 5 livros e deve ser seguido à risca, porque são livros poéticos, e por serem poéticos eles não possuem capítulos e nem versículos. Aí a gente entra numa outra demanda, é aquele pregador que ele vai na igreja, ele vê alguém estudar dizendo Salmos de número 100, verso 3, e ele acha aquilo bonito. Então no domingo seguinte ele vai pregar, ele diz: irmãos, vamos abrir Mateus de número 4, verso 15, e está errado, porque Mateus não é poético, Mateus é capítulo 4, versículo 15. Então tanto o uso de capítulos e versículos nos poéticos está errado, quanto o uso da terminologia número e verso para os demais livros da Bíblia também está errado. Então isso vale apenas para Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e nessa 1 hora a gente vai treinar bem isso aqui. Salmos é um livro de 150 versos, 150 poesias. E por que eu estou começando por Salmos? Porque nós vamos falar de louvor.
E não há como falar de louvor sem ter como base o livro de Salmos. Toda a Bíblia, ela vai ter essa base da adoração no livro dos Salmos. Para você ter uma base no Novo Testamento, tem 360 referências do Antigo Testamento. Dessas, 186 são do livro de Salmos. Ou seja, 52% das vezes em que o Novo Testamento fala do Antigo, ele cita o livro dos Salmos. Portanto, ali está a base de toda adoração. Jesus, falando com a mulher samaritana, diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o Pai procura pessoas que adorem em espírito e em verdade. E como eu posso me tornar um verdadeiro adorador? É adorando conforme a palavra. E para eu adorar conforme a palavra, eu preciso ir aonde estão os princípios da adoração, aonde estão as bases doutrinárias para a adoração. Então eu tenho um livro com 150 salmos, 150 hinos, 150 louvores, e que desses nós temos em diversos autores. Nós temos em mais ou menos 75 salmos que foram de autoria de Davi. Você tem 12 salmos de Asaf, você tem 11 salmos que são dos filhos de Coré, você tem um salmo de Ezequias, que é o Salmo 10, você tem um salmo de Etã, que é o Salmo 89, você tem 2 salmos de Salomão, que é o 72 e o 127, você tem um salmo de Moisés, que é o Salmo 90, você tem pelo menos 50 salmos aí que a gente não sabe quem são os autores, eles são desconhecidos, e a gente tem o Salmo 119, que possivelmente pertenceu a Esdras, foi de autoria de Esdras, e o Salmo 88, que foi de Emã. Então a gente percebe que apesar da gente aplicar o livro de Salmos inteiro a Davi, Davi ele é responsável por metade desses salmos, ou seja, mais ou menos 75 salmos, sendo 73 confirmado e 2 dos desconhecidos que é aplicado a Davi. Então a outra metade, ela possui outros autores, e que é importante a gente ter em mente isso. Outra curiosidade que é importante você saber antes de iniciarmos esse estudo, fica com a gente aqui que a gente já vai iniciar, é que o livro de Salmos, como a gente conhece hoje, na verdade ele é o resultado de 5 compilações, ou seja, de 5 inários do povo hebreu no Antigo Testamento, do povo judeu no Antigo Testamento. Então havia entre eles 5 compilações de hinos, 5 inários que foram juntados posteriormente, por isso resultou em um livro tão grande como chegou na nossa Bíblia, com 150 poesias. Então nós temos o primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, esse é o primeiro livro, que são cânticos todos de Davi. Você tem o segundo livro, que é do Salmo 42 ao Salmo 72, esse livro na verdade ele é composto de devocionais, possui ali 30 salmos, em que era lido um por dia, era um devocional, em que todos os dias alguém acordava e lia. Se você quiser fazer esse devocional em sua casa, fique à vontade, vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro livro é do Salmo 73 ao Salmo 89, é composto pelos salmos litúrgicos, aqueles que traçavam a adoração como ela deveria acontecer no templo. Você tem do Salmo 90 ao Salmo 106, que é uma lista de salmos variados, que são todos de autoria anônimas, né? De autores desconhecidos. E você tem o último livro, o quinto livro, que é do Salmo 107 ao Salmo 150, que são salmos que são de escritores que viveram depois da morte de Davi. Então observe que apesar da gente aplicar esses salmos todos a Davi, nós temos uma gama enorme, de pelo menos 43 salmos que foram escritos depois de Davi. Você tem Salmo 90 que foi escrito por Moisés, você tem 11 salmos que são dos filhos de Corá lá no deserto. Então a gente percebe que Davi ele foi responsável por parte desses salmos, sim, mas o livro que nós temos hoje em mão, o Liber Psalmum, esse livro de 150 salmos, ele é a junção de 5 livros, 5 inários do Antigo Testamento. Mas vamos voltar para o tema, vamos para a temática que a gente propôs hoje. A gente, se for ficar jogando curiosidades aqui, o livro de Salmos vai nos propor uma série de curiosidades que uma hora seria pouco, apenas para falarmos dessas curiosidades, exemplo dos subtítulos, dos títulos que tem nesses salmos, e cada um deles tem um significado diferente. E aí depois, se você tiver oportunidade, dá uma estudadinha na matéria de livros poéticos, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e vai gostar, tá bom? Mas voltando aqui para a adoração, para o louvor, o livro de Salmos vai ser marcado por pelo menos 2 frases.
A primeira frase é: celebrai ou louvai, e aí vai variar de acordo com a sua tradução, ao Senhor com alegria. Algumas traduções estão alegremente, outras estão com júbilo. Então nós temos aí 57 vezes no livro de Salmos essa ordenança: louvai ao Senhor com alegria, celebrai ao Senhor alegremente, celebrai com júbilo ao Senhor. É uma ordenança que estabelece um princípio. Então o primeiro princípio do louvor ele tem que ser feito com alegria, ele tem que ser feito com uma manifestação de alegria. Esse é o primeiro princípio do louvor. E é interessante, eu quero já me ater a esse primeiro princípio, porque nos nossos dias, o louvor que nós julgamos espiritual, o louvor que nós carimbamos e autenticamos como um louvor verdadeiro, é aquele que é apresentado como sinônimo de tristeza, é aquele que provoca lágrimas, é aquele que provoca o choro, é aquele que provoca um ambiente cabisbaixo, onde quanto mais a pessoa sai arrasada depois do louvor, a gente diz: esse louvor é espiritual. Mas quando a gente olha à luz da Bíblia, veríamos que a adoração bíblica, a adoração ordenada, ela deveria ser mais ou menos igual os nossos irmãos adoram na África, onde todos os louvores são alegres, são animados, todos os louvores são rítmicos, todos os louvores transmitem uma movimentação não só do espírito, mas do corpo. E a primeira ordem, o primeiro princípio é celebrar com júbilo, celebrar alegremente, celebrar com alegria, cantai ou louvai ao Senhor. E aí o Salmo 100 ele ganha uma notoriedade dentro desse princípio, porque ele foi o que se tornou mais conhecido, onde ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Verso 4 diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração em geração. Então observemos que o primeiro princípio do louvor, ele deve ser feito com alegria, ele deve ser feito com ânimo, ele deve ser um louvor alegre, ele deve ser um louvor que te joga para cima. Mas a gente aprendeu o contrário, a gente aprendeu que o louvor espiritual é aquele que me joga para baixo, que me deixa quase depressivo, que me faz chorar, e a gente já quebra um primeiro princípio. Tão errado? Não, de forma nenhuma. Eu só estou te mostrando que o princípio era diferente daquilo que nós estabelecemos como correto. Por quê? Por não conhecer o princípio, a gente muitas vezes critica aquele que está louvando com alegria. A gente, por não conhecer o princípio, vai contra aquele que louva animado. A gente diz: não, isso não é de Deus. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. O segundo princípio, e esse vai estar gravado em 8 vezes no livro dos Salmos, é: cantai um cântico novo ao Senhor. Se a gente for aqui para o Salmo 98, verso 1, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmos 96, verso 1 também: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 33, verso 1, também você vai encontrar a mesma ordenança, e a gente não vai em todas as referências porque não dá tempo. Regozijai-vos, pois no Senhor, vós justos e retos, convém o louvor aos pais, pois aos justos e aos retos convém o louvor. Verso 3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com alegria. Então o princípio é: primeiro, cante com alegria; segundo, entrai diante do Senhor com um cântico novo. E aí a gente volta para a nossa modernidade, para a nossa adoração moderna. Por quê? Quando lança-se uma música na nossa geração, aquilo vira igual remédio, 3, 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, conforme prescrição. A gente chegou em um momento, eu lembro-me, um ano passado, 2018 para cá, que primeiro foi raridade, que chegava dias de cantar em 2 vezes em um único culto. Depois veio Lindo És, que a gente cantou, e para onde você ia tinha uma sequenciazinha de 4 ou 5 hinos, que aquele mesmo hino era cantado em todos os cultos, em todas as igrejas, e às vezes a gente fica nessa dificuldade de renovar. Outro ponto, e esse segundo princípio vai bater de frente nisso,
é aqueles irmãos que recusam completamente as novas músicas que vão surgindo. Não, é porque essa nova geração só grava músicas malignas, essa nova geração, os hinos que surgiram nenhum presta, e o irmão está em 2021, mas ele só quer cantar música de 1980, ele só quer cantar música de 1990. Eu não tenho problema nenhum com música antiga, eu amo hinos antigos, eu ainda ajoelho para orar, e é algo particular meu. Eu ainda gosto de tirar uma hora de oração ouvindo Luiz de Carvalho, né, que foram da geração dos meus avós, não é nem da minha geração, nem dos meus pais quase. Ainda gosto de ouvir o Feliciano Amaral, o Álvaro Tito e tantos outros homens como Oséias de Paulo. Sim, todos eles tiveram o seu tempo e seus louvores perpetuaram, são cantados até hoje, são hinos belíssimos. Agora, não podemos nos prender apenas nesses hinos. Não podemos nos prender de forma que o teu culto hoje ainda canta os mesmos hinos que você cantava há 20 anos atrás. O Senhor diz, você precisa apresentar um cântico novo, você precisa apresentar algo novo ao Senhor. Vou abandonar o velho? Não, vou mesclar, de forma que eu possa apresentar ao Senhor, continuar adorando com aqueles hinos que inspiraram o meu início na fé, mas eu vou também adorar ao Senhor com os cânticos novos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Os dois princípios do louvor no livro de Salmo é: primeiro, cante com alegria; segundo, apresente um hino novo, apresente um cântico novo. Então paremos com essa ideia de que Deus só quer ouvir o velho, de que Deus é um senhor ranzinza que só quer ouvir a música de no mínimo 30 anos de gravado. Não, Deus também está feliz com o hino que está sendo louvado hoje. Deus também está feliz com o que está sendo gravado hoje, desde que esse novo cântico também esteja nos moldes da palavra de Deus, desde que esse novo cântico também esteja agradando a Deus. Eu quero desde já cumprimentar e agradecer a você que permanece com a gente aqui. Compartilha, peço por favor, manda esse estudo para o máximo de pessoas possível, avisa aos seus amigos que estamos online, e vamos juntos compartilhar e falar de Jesus, levar essa palavra mais para frente. Então vamos lá. Além dos dois princípios estabelecidos no livro de Salmos, que é louvai ao Senhor, cantai um cântico novo, a Bíblia vai apresentar no livro dos Salmos 3 gêneros de louvores, e isso aqui também são princípios. 3 gêneros, 3 tipos de hinos que foram apresentados nos 150 salmos, e que esses 3 gêneros devem permanecer até os dias de hoje. O primeiro gênero musical que a gente encontra no livro de Salmos são as chamadas mensagens cantadas. O que são mensagens cantadas? São aqueles louvores que eles são endereçados não para Deus, mas para as pessoas, porém falando sobre Deus ou incentivando elas a chegarem mais perto de Deus. Então são mensagens cantadas, mensagens que vai alcançar as pessoas e levá-las para mais perto do Senhor. Isso nós temos, por exemplo, aqui o Salmo 105, verso 1, ele diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. O salmista aqui, ele não está falando a Deus, ele está falando às pessoas. E ele diz: olha, louvai ao Senhor, exaltai o Senhor, falai de Deus, anuncie as obras de Deus. Então ele cria uma música onde o endereço não era Deus, o endereço era as pessoas, porém incentivando elas a adorar a Deus. Então a música dele não deixa de ser uma adoração, porque a mensagem que ele direciona aos homens, ele está incentivando essas pessoas a adorarem a Deus. Ao invés de louvar sozinho, ele incentiva outros para que outros também louvem, e assim muitos louvariam ao Senhor. Então, primeiro gênero, mensagens cantadas, incentivando a adoração. Segundo gênero, os louvores de oração, os louvores de súplicas. Na maioria eram lamentações, pedindo pelo socorro de Deus. E a gente pode citar como exemplo aqui o Salmos 31, verso 9, a gente pode citar como exemplo aqui também, quando o salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque estou angustiado, consumido estou de tristeza os meus olhos, e minha alma e o meu corpo. Então era um louvor, mas que ao mesmo tempo era uma oração. A gente tem, por exemplo, hoje a Fernanda Brum gravou há alguns anos dizendo: Espírito Santo, ore por mim. Então é um louvor de oração, é uma oração cantada,
é algo pessoal, e é um gênero musical muito presente no livro dos Salmos também, em que adorava a Deus através de uma oração cantada. O terceiro e último gênero eram os louvores de ação de graça, os louvores de testemunho, onde o salmista ele orava, ele contava, melhor dizendo, para as pessoas por meio de um louvor, algo que Deus havia feito na vida deles. E olha, Salmo 77, verso 1, é um exemplo desse tipo de louvor, quando ele diz assim: clamei a Deus com a minha voz, e levantei a minha voz, e ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Da minha angústia busquei ao Senhor, a minha alma se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. E aí ele vai falando aqui do que aconteceu, e no final ele conta a bênção que Deus deu para ele em resposta para aquela oração. Então, nós temos mensagens cantadas, nós temos louvores de oração, e nós temos louvores de gratidão, louvores de testemunho, é um terceiro gênero musical. E aí é interessante porque a gente volta agora para estabelecer quais são os dois princípios da música cristã. Ela deve ser cantada com alegria, ela deve ser apresentada como um cântico novo. Quais são os três gêneros dessa música? Ela deve ser uma mensagem cantada, ou ela deve ser uma oração, ou ela deve ser um testemunho. E essa oração, ela pode ser uma oração de gratidão, ela pode ser uma oração de adoração, ela pode ser de todos os tipos. Então, deixa eu explicar uma coisa sobre esses três tipos aqui. Quando a gente fala de três gêneros, nós precisamos entender que antes de criticar uma música, poxa, saiu uma música ali, eu não gostei, eu não achei essa música legal, não achei boa, e resolvi falar mal desse hino. Hoje está cheio de pregadores falando mal de hinos em cima do púlpito. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar, qual o gênero dessa música no âmbito bíblico. Se essa música é uma mensagem cantada, ela está passiva de crítica. Porque toda mensagem ela pode ser contestada biblicamente. Se essa música, se o cantor ele se propôs a pregar por meio da música, ele tem que estar preparado para a avaliação. Ele tem que estar preparado para alguém chegar para ele e dizer: o que você pregou não está correto. Então toda mensagem cantada, ela está passiva de avaliação e consequentemente passiva de crítica. Desde que essa crítica seja bíblica e não ideológica, ou seja, eu não gosto dessa música, tua opinião não vale nada diante da palavra. Então, se eu não concordo, não é eu não gosto, se eu não concordo, eu preciso provar biblicamente que essa pessoa está errada. E isso só vale para as músicas que são mensagens cantadas. Segundo tipo de mensagem, segundo tipo de louvor, que é o louvor de testemunho. O louvor de testemunho, ele está passivo não da crítica, mas ele está passivo da análise. Alguém pode contar um testemunho e dizer: foi Deus que me deu algo. Eu já vi alguém testemunhar, por exemplo, uma falta de entendimento, e dizer: olha, eu estava precisando de dinheiro e fui no mercado e Deus abençoou que alguém me deu um troco errado. É um testemunho, na cabeça dessa pessoa está glorificando a Deus. Agora, é um testemunho biblicamente errado. Então, o louvor de testemunho, ele pode ser também avaliado, ele pode ser também criticado, desde que isso seja feito biblicamente. Agora nós temos um terceiro tipo de louvor, que é o louvor de oração. E esse louvor de oração, muitas vezes, ele teologicamente está errado. Muitas vezes ele até biblicamente ele contém erros. Agora, por ele ser uma oração, ele não está passivo nem de análise e nem da crítica. Por ele ser um louvor de oração, e essa oração ela é endereçada a Deus, somente o destinatário dessa oração tem poder de julgar se essa oração foi recebida ou não. Eu não digo se ela está correta ou não, porque isso às vezes a gente olhando já percebe: olha, está errado. Mas só Deus pode julgar se ela foi recebida ou não, porque o endereço desse louvor é a Deus. Eu cantei aqui agora há pouco: ao único que é digno de receber a honra e a glória, te louvamos ao Senhor. Na sequência, louvei és a nossa estrela da manhã. Então essa música, ela não é horizontal, ela louva na vertical, ela vai diretamente para Deus, ela é endereçada para Deus. Ao contrário da mensagem cantada, que ela flui, ela é sobre Deus, mas ela é para os homens. O testemunho, ele é sobre algo que Deus fez, mas ele é para os homens. Mas o louvor de oração, ele é diretamente para Deus.
e por isso ele não está passivo da crítica, e a gente já vai tocar nesses pontos aqui também de uma forma mais detalhada. Vamos ver isso na modernidade, como fluiu esses três gêneros. A mensagem, por exemplo, cantada nos nossos dias, ela ganhou algumas variações, ela ganhou alguns subtópicos. Por exemplo, a mensagem cantada em nossos dias, ela ganhou um subtópico, uma variação, que é a variação profética. Nós vivemos hoje uma série de louvores que eles se autodenominam louvores proféticos, e aí eles passam por dois pontos. Quais são os dois pontos desse louvor profético? O primeiro ponto é aquele que alguém começa a dizer: Deus me mandou dizer para você. Ora, isso é perigosíssimo. Por quê? Vai ter pessoas que vai estar ouvindo esse louvor, e elas vão ouvir aquela frase, Deus mandou te dizer, e aquilo vai ser aplicável ao momento dela, e ela vai tomar posse daquilo, dizer, olha, Deus usou esse cantor para falar comigo, e de repente o querer de Deus para essa pessoa é outro, de repente o que Deus quer para essa pessoa é outra coisa. Então quando eu digo Deus mandou eu te dizer, isso precisa ter um destinatário. Eu não posso dizer Deus mandou eu te dizer e soltar uma palavra que vai ser ouvida por todo mundo, todo mundo vai receber e achar que é para ele, porque para uns Deus vai ser justiça, para outros Deus vai ser juízo, para uns Deus é salvador, para outros ele é o juiz que condena. Então, quando eu digo Deus mandou eu te dizer, e aí a gente começa a tem até uma música antiga do Elias Silva, né, que ele diz, Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer, ergue a cabeça, e a gente vai tendo uma série de variações, e nos nossos dias esses louvores eles têm enchido o cenário, especialmente o cenário pentecostal, do qual eu faço parte, que as pessoas cantam esses louvores proféticos e tomam posse e todo mundo chora e fala, meu Deus, queridos, deixa eu dizer uma coisa, quando a gente prega sobre Jó, eu preguei sobre Jó aqui na live há alguns dias, no culto da gente, nas quartas e nos domingos, e domingo passado eu falei sobre Jó. Quando a gente prega sobre Jó, um dos pontos mais interessantes é porque todo ouvinte é Jó. Todo mundo recebe e diz, eu estou na prova, Deus está levantando, olha, os inimigos levantaram, mas deixa eu te dizer uma coisa, e aí vai um princípio bem engraçado, para cada Jó existem 3 amigos, para cada Jó que está sofrendo, existem 3 que estão acusando. Então deixa eu te dizer uma coisa, se na igreja tiver 40 pessoas no culto, 30 não se encaixam na mensagem de Jó, 10 vai se encaixar com as broncas que devem ser dadas a Elifaz, 10 vai se encaixar com as broncas que devem ser dadas a Zofar, 10 vai se encaixar com as broncas que devem ser dadas a Bildade. Então, mas todo mundo recebe como Jó, todo mundo diz, eu sou o Jó, que Deus diz tem visto meu servo, que não desvia para mim, e às vezes não é, às vezes você é o problemático que está atormentando o irmão que sofre, às vezes você não é o sofredor, você é aquele que atormenta o que sofre. Então quando eu solto uma palavra, um louvor dizendo Deus mandou eu te dizer, todas as vezes que Deus mandou dizer alguma coisa, isso tem que ter um endereço, isso tem que ir para alguém, isso tem que ser direcionado, isso não pode ser jogado ao vento, porque senão eu vou estar passando uma profecia que pode sim ser analisada e criticada, como eu falei já aqui, louvores, mensagens cantadas, elas estão passíveis de análises bíblicas e de crítica bíblica, e elas podem ser analisadas, criticadas e recusadas. Ok? O segundo tipo de louvor profético, esse eu ainda acho mais perigoso, é aquele em que alguém não diz, nem Deus mandou ele dizer, ele começa a falar em nome de Deus, eu sou o que te escuto, sou eu que te respondo, sou eu que faço, sou eu que isso, queridos. Se Deus não está tomando a tua boca nesse momento para falar, entregue a mensagem dele, fale sobre ele, mas não apresente isso como profecia. Nós precisamos ter muito cuidado sobre isso. Nós precisamos estar muito atentos. Então esse é o primeiro tipo de louvor, que ele é muito perigoso, e ele está sendo cantado em nossas igrejas aí, à torta e à direita, e todo mundo canta, todo mundo fala, todo mundo está cantando, e ninguém vê problema nenhum nisso. A gente louva eles nas igrejas, e a gente gosta porque eles massageiam o nosso ego, eles apresentam algo que no nosso ego aquilo é gostoso de se ouvir, e esse louvor não é bíblico, esse louvor é antibíblico, esse louvor é perigoso, porque a palavra do Senhor vai dizer o que? Ai daquele que está falando, o Senhor disse sem que o Senhor tenha falado. Então Deus mandou dizer, eu já assumo como boca de Deus, e a gente assume aquele papel dos que vão na frente de Jesus, e chega para Bartimeu e começa a dizer, para porque você está incomodando o mestre. É gente que não consulta mais Deus, mas acha que ele já pode falar, porque ele sabe o que Deus pensa, e isso é um perigo.
Isso é um erro que nós precisamos ter cuidado, ok? Então, primeira variação da mensagem cantada que apareceu na modernidade é o famoso louvor profético. Ele é perigoso, ele é antibíblico, ele é desordenado e ele deve ser sim recusado. Então a gente tem os 3 tipos de louvores, de mensagens cantadas que são corretos biblicamente. Qual seria ele? Primeiro, mensagem de incentivo, e esse tem ganhado uma ênfase nos nossos dias. Seria uma mensagem normal, mas deram uma ênfase para ele muito grande. O problema não está em cantar, mas está na ênfase que foi dada, na grande quantidade de gravações que está sendo gravada agora, somente esse tipo de mensagem. Te canta, olha, volte a sonhar, você vai alcançar teu sonho, você vai isso, e a gente começa cantando só para as pessoas. O louvor vertical, ele foi perdido. As pessoas dizem, eu louvo a Deus. Na verdade não. Se você pegar as letras dos últimos louvores que fizeram sucesso nos últimos dias, e eu vou citar alguns aqui no final do estudo, você vai ver que são todos louvores horizontais, são todos louvores dedicados à igreja e não a Deus. Quem está sendo louvado em nossos dias é a igreja, não é o Senhor, e eu vou provar isso aqui na estante. O segundo tipo de mensagem cantada seria aquela mensagem teológica. O que é uma mensagem teológica? É aquele louvor onde o cantor resolve explicar um texto bíblico. E isso é interessantíssimo quando o cantor conhece de Bíblia. O problema é que muitos cantores só se preocupam em ensaiar. Eles não se preocupam em estudar a Bíblia. Quem vai estudar a Bíblia é para o pregador, não é para cantor. É assim que muitos pensam. Então eles resolvem gravar músicas explicando textos bíblicos, e muitas vezes tem gravado inúmeras heresias, coisas que a Bíblia não dizem, coisa que a Bíblia não falou, coisa que a Bíblia não ordenou, e que está sendo cantada como verdade, que está sendo cantada como princípio bíblico. Louvores explicando escatologia tem estado no topo das heresias modernas, onde os cantores resolvem explicar a doutrina das últimas coisas, resolvem explicar Apocalipse na música, e muitas vezes os compositores não entendem nada de Bíblia, e aí ele quer dar uma mensagem cantada teológica, e ele vai e grava aquilo nada com nada. Meu irmão, você tem que entender que se você canta, e você quer cantar mensagens cantadas, você precisa estudar no mesmo nível que um pregador estuda, ou alguns, né, que nem todos estudam. A maioria também vai lá por irresponsabilidade, porque senão você está cantando uma série de coisas que você nem pode provar. E aí a gente tem a terceira classe de mensagens cantadas, a quarta, né, a gente teve os louvores proféticos, de incentivo, os teológicos, e aí surgiu os louvores de vingança, onde a regra é o que? Olha, a roda vai girar, o que está embaixo vai ficar para cima. Deixa eu te dizer uma coisa sobre roda gigante. Eu nunca fui em roda gigante, eu tenho medo daquilo, porque se a roda parar, só vai ter sorte quem estiver embaixo. Se a roda parar, o primeiro a ser prejudicado é quem estiver em cima. Então, se tu quer ficar na roda e quer ficar lá em cima, eu vou orar para essa roda parar, porque aí tu para lá em cima, e você vai ver o perigo de parar lá em cima, porque quanto mais alto tu tiver, maior o risco de queda, maior o se você cair. Então para com esse negócio de roda vai girar, Deus vai te colocar no palco, vai pôr o outro na plateia, Deus, os seus inimigos, vai ver, meu irmão, não lutamos contra carne nem sangue, Efésios 6, nossa luta é contra principados e potestades. A gente está cantando nos nossos dias, eu sobrevivi, aí bota os que não quiseram ver minha honra, agora está tendo que ver. A gente está cantando nos nossos dias coisas do tipo, olha eu aqui, lutaram para impedir minha vitória, mas agora eu estou aqui, e a gente fica com essas ladainhas de vingança. Deus não é um Deus de vingança, não sobre os nossos princípios, não sobre a nossa ótica. O Senhor, Ele não nos criou para vivermos em vingança, o Senhor nos criou para vivermos em perdão. O princípio do Evangelho é o perdão. Mas aí a mensagem que criaram em nossos dias é de um Deus que Ele é o nosso cangaceiro, Ele é o nosso, aquele funcionário da fazenda que o fazendeiro paga só para ele ir lá e atirar em quem o fazendeiro não gosta. E as pessoas ficam dizendo umas para as outras, Ele vai colocar você debaixo do meu joelho, Deus vai te tocar, Deus vai te matar, Deus vai isso, Deus não vai, porque Deus não trabalha para você nesse quesito. Deus não está aqui para fazer a tua vontade, é você que deve fazer a vontade de Deus. Então, se os louvores que você tem ouvido caíram nessa tática da vingança, abandona isso. Nós precisamos louvar a Deus,
adorar ao Senhor. Ah, pastor, mas diz para louvar com alegria, esses louvores me deixam alegre. Deixa alegre porque massageia a tua carne. Deixa alegre porque alimenta a tua carnalidade, alimenta a tua impureza, alimenta a tua falta de perdão, o teu rancor. É por isso que ele te deixa feliz. Não é essa a alegria bíblica, não é essa a alegria que Jesus te ensina. E aí a gente vai para a segunda classe, que é a classe dos testemunhos. Agora existem mensagens cantadas corretas? Existem, inúmeras, bíblicas, corretas, que incentivam a pessoa a adorar. E como eu mostrei aqui, o livro de Salmos está cheio de mensagens cantadas, direcionadas à horizontal, mas que levavam as pessoas para mais perto de Deus, que levavam as pessoas para mais perto do Senhor, amém? Que levavam as pessoas para estar mais perto do Senhor. Então, adore ao Senhor. Sim, se pode louvar, mensagens cantadas, louvem, mas mensagens bíblicas, não mensagens humanas que satisfazem o ego humano. Aí assim, o segundo gênero, que é o gênero do testemunho, e ele também é importantíssimo. A gente viu aqui o salmista louvando, dizendo: eu clamei ao Senhor no dia da angústia, Ele me socorreu, Ele me atendeu. Mas qual é o testemunho que a gente tem ouvido em nossos dias? São testemunhos em que alguém diz: olha, como eu citei aquele instante, olha eu aqui, né? Tentaram me impedir, já para ouvindo, só ouviu o início, tentaram me parar, não conseguiram, tentaram me impedir, mas eu avancei. E os testemunhos que a gente tem é esse, é na base da vingança, ainda ligado a essa vingança. Outro dia eu ouvi outro que está no auge em nossos dias, em que a cantora dizia: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Eu não sei o que ela passou, talvez realmente passou uma prova muito difícil, mas não é esse o tipo de testemunho. Se venceu, e se você venceu, não é porque você tem raiz, mas porque Jesus te sustentou. Então paremos com essa baboseira. Só estamos aqui porque Ele nos sustentou. Não foi porque eu era forte, porque eu tinha raiz, porque eu era bom. Não, eu venci porque Jesus esteve do meu lado. Salmo 124, ah, se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, eu já teria sido destruído. Então você não venceu porque tem raiz, você venceu porque Jesus te sustenta, Jesus te guarda, Jesus te protege, Jesus te abençoa. Outro ponto que a gente precisa ter cuidado é muitas vezes o louvor de testemunho pessoal. Às vezes aquele louvor reflete um testemunho do cantor, e aí as pessoas querem sair cantando, e elas não refletem sua vida. Eu lembro quando a Fernanda Brum fez um hino junto com o esposo dela, testemunhando o nascimento do filho, e foi um louvor muito bonito. Mas aí muita gente queria cantar o hino também. Não, era o testemunho deles, não era um louvor para ser reprisado por outros que não vivenciaram aquele problema. O teu louvor precisa refletir teu coração, ele precisa refletir tua vida. Se esse louvor de testemunho, ele tem a ver comigo, de repente eu passei algo semelhante ao que o cantor passou, e esse testemunho que é bíblico, é edificante, está tudo corretinho, eu olho e digo: eu posso cantar esse hino porque eu passei. Então esse testemunho é válido para mim, mas de repente eu não passei, e a gente começa a cantar coisas que a gente não tem a ver com o que estamos vivendo, e isso é perigoso. Terceiro gênero é o gênero de louvor de oração. Esse daqui deveria ser o mais cantado, porque ele é o único louvor que é vertical. Ele é o único louvor que ele é para Deus, ele é para cima, ele não é na horizontal. E o louvor de oração, ele vai passar pelas vertentes que são: primeiro, adoração. E aí eu citaria, por exemplo, se a gente for citar um moderno, tem inúmeros em nossos dias, graças a Deus, a juventude da nossa geração, ela está recuperando esse louvor de oração, e eu estou amando isso. Por exemplo, a gente gravou agora recente, eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. São louvores de adoração, são louvores de reconhecimento de tudo que Deus tem feito, de tudo que Deus tem agido em nossas vidas. Segundo gênero da oração, oração de exaltação. E aí tem um muito antigo que é válido para isso também, quando a gente cantava: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Soraya Moraes, há alguns tempos, gravou com o Ademar de Campos, com grande é o meu Deus. São louvores de exaltação, é uma oração de exaltação, é uma oração em que a gente louva e exalta e adora ao Senhor. Uma outra classe de oração seria aquela pedindo perdão, e essa tem bem pouca. Se você buscar, aí tem uma antiga da Eichel, tem uma do Gerson Rufino, mas também não fez muito sucesso, porque ninguém está muito interessado em louvor pedindo perdão a Deus, né? As pessoas não se interessaram por isso. E aí você tem a última, que é o louvor de petição, onde é uma petição pessoal, e a gente pode citar também um que fez
carreira aí ao longo dos tempos, que é renova-me, Senhor Jesus. É um louvor de petição, é um louvor onde apresento um pedido a Deus, e nesse caso um pedido espiritual. Então, existem inúmeros tipos de oração, existem inúmeros tipos. A Fernanda Brum gravou há algum tempo: vem me consolar, que é uma petição de algo pessoal, de uma necessidade pessoal dela. Então são tipos de louvores que são verticais, orações que refletem adoração, que refletem exaltação, que refletem pedidos de perdão, que refletem petições. São louvores verticais, louvores em que sobe para Deus. E aí eu volto a dizer o que eu falei agora há pouco: a mensagem cantada, ela está passiva de análise, está passiva de crítica. O testemunho, ele está passivo de análise e ele está passivo de rejeição. Ele não está passivo da crítica, ele está passivo da rejeição. Mas o louvor de oração, por mais que ele contenha erros, ele não está passivo nem de análise, e nem de crítica, e nem de rejeição. Por que ele não está passivo? Porque ele é o único tipo de louvor que ele não é horizontal, ele é vertical. E uma vez que esse louvor é vertical, somente o destinatário, somente Deus pode recusar, somente Deus pode criticar. Se eu estou falando aqui com uma pessoa, somente essa pessoa pode analisar e criticar o que eu estou falando. Se eu estou destinando minha fala a uma pessoa, não cabe a outro chegar e criticar. Então, quando eu canto um louvor de adoração, de oração, de todos os tipos, de exaltação, de petição, de pedido de perdão, são louvores verticais. Eles não estão passivos de análise. E aí entra um outro problema que surgiu na nossa geração, que é os louvores que surgiram com as pessoas chamando Deus de você. E esses louvores têm sido extremamente analisados e criticados pelos pregadores da nossa geração. Então deixa eu avaliar esse ponto aqui, no ponto positivo e no ponto negativo. A alegação de quem canta, de quem grava, voltando aqui ao compositor, aquele que compôs e aquele que gravou, a alegação dele você é uma colocação de intimidade, é uma colocação de intimidade, e por isso eu tenho intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de você, eu não vou chamá-lo de Senhor. Agora deixa eu colocar um ponto teológico da situação. Quando nós chamamos Deus de Senhor, nós não estamos chamando baseado no Lorde, no Senhor, no sentido de uma pessoa mais velha, como colocado no inglês. Quando nós chamamos Deus de Senhor, nós estamos partindo do princípio do Adonai, do Senhor bíblico. E o que é Adonai? É aquele que me possui, é aquele que me tem, é aquele a quem eu sigo e obedeço. Por esse quesito, partindo do princípio do Adonai, eu preciso me referir a Deus como Senhor, não por medo, mas por temor. E o que é temor? Temor é respeito. Então, por mais intimidade que eu tenha com Deus, eu preciso me referir a Ele como Senhor, como meu Adonai. Agora, e como ficam os louvores, pastor, em que alguém chamou a Deus de você? Em que o Juliano Sangra gravou lá, só quero ver você. Se a gente pega, por exemplo, o Ministério Zoe, você me leva ao deserto para falar de amor. Morada, gravou na tempestade, é você, a porta aberta é você, e a fechada é você. Como ficam esses louvores? O que eu posso falar? Eu posso criticar, subir no púlpito, falar para a igreja contra esses louvores? Não. O louvor está correto? Teologicamente, não. Mas eu posso criticar? Também não. E por que não? Porque é uma oração, não é uma mensagem cantada, é um louvor vertical. Quando Juliano San canta, só quero ver você, ele está se dirigindo a Deus. Então, quem vai decidir se aceita ou se rejeita esse louvor é Deus. O único que pode analisar, criticar, rejeitar ou aceitar é Deus. Uma vez que esse louvor está na classe de oração, ele não está passivo da análise e da crítica de ninguém. É uma questão entre aquele que canta e Deus.
Pastor, enquanto a reprise desse hino, quando cantarem esse hino na igreja, ainda vai ser uma questão de quem está cantando e Deus, porque é um louvor de oração, e de repente, você está rejeitando algo que Deus pode estar recebendo. Por quê? Porque às vezes no contexto daquela música, apesar daquela pessoa estar falando uma palavra no hino que é inapropriada, a intenção do hino mostra um desejo profundo por intimidade com Deus. E de repente a mesma pessoa que está criticando esse hino, porque tem uma palavra inapropriada, é a mesma pessoa que está cantando hinos de vingança, é a mesma pessoa que está cantando hinos proféticos, é a mesma pessoa que está cantando hinos de testemunhos que não condizem com a palavra. E às vezes, enquanto a gente está preocupado se canta, eu já vi pastor falando, na minha igreja eu proibi hino do Zoe porque chama Deus de você. E às vezes quando você vai no culto nessa mesma igreja, está lá cheio de hinos horizontais, cheio de hinos que são recusáveis pela palavra, e que esses sim estão passíveis de análise e de crítica e de rejeição, porque são mensagens cantadas. Então às vezes a gente está atacando o que não pode ser atacado e aceitando o que nem deveria ser aceito, que esse se deveria não só ser atacado como destruído. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes eu estou atacando algo e esse louvor reflete. Queridos, o nosso louvor ele chega no céu como cheiro suave. Se a pessoa, se Deus ouvisse tua voz, existe um coral de anjos que canta perfeito no céu. Por mais afinado que alguém seja, por mais que alguém estude música, ele não vai conseguir chegar à perfeição do louvor dos anjos. Não tem como um ser humano louvar na perfeição dos anjos. E é por isso que o nosso louvor lá chega como cheiro. Então de repente, aquela palavra inapropriada, poxa, chamou Deus de você, não chamou de Senhor. Mas o louvor refletiu um desejo de intimidade, o louvor refletiu um desejo de aproximação, refletiu um desejo de oração, um desejo de conhecer Deus melhor. E aí no conjunto da oração aquilo subiu como cheiro. Enquanto aquele outro que nos fez chorar, que nos fez falar em mistério, que nos fez, ele fedeu diante de Deus, porque ele, apesar de ser bonito, ele refletia um desejo de vingança, ele refletia um coração impuro, ele refletia um coração rancoroso, ele refletia um coração que não agrada a vontade de Deus. Então, olhemos por exemplo para os nossos dias. A mensagem cantada ela é permitida? Agora ela é passiva de análise. E aí onde eu falei que está o problema está no excesso de hinos horizontais. Os hinos horizontais eles são necessários para falar às pessoas e levá-las a adorar a Deus. Agora quando eu pego, como existem alguns cantores que estão no auge da mídia no momento, principalmente no meio pentecostal, vou bater na minha classe, estou aqui para bater na igreja dos outros não, vamos bater na nossa, ok? A correção ela começa de casa. Então às vezes você pega cantores que estão no auge do seu sucesso no meio pentecostal, e o CD inteiro tem lá 10 faixas de músicas todas horizontais, 10 faixas de músicas todas dedicadas a pessoas. Eu estou louvando a Deus. Não, você está falando sobre Deus, é diferente. Então a mensagem cantada ela é possível? É permitida? É correta? Agora, se eu gravo um CD de 10 faixas todas horizontais, eu começo a ter problema. Se eu começo a ouvir muitos cantores que eu amava ouvir, que eu dizia, poxa, esse hino fala ao meu coração, e de repente eu comecei a cair na real, falei, eles falam ao meu coração porque são todas horizontais, são todos destinados a mim. Se você pega as músicas que fizeram sucessos em nosso meio nos últimos anos, pegar só as que fizeram mais sucesso, né? Você começa aí com Kemily Santos, Fica Tranquilo, horizontal, né? Quem é que deve ficar tranquilo de acordo com a música? É a gente, não é Deus. Você pega Raridade de Anderson Freire, horizontal. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, música horizontal. Você pega Eu Sei Que Dói, que foi um sucesso no meio pentecostal do Samuel Mariano, música horizontal. Você pega aí, a Mídia Lima lançou agora recente, Deus Conhece Tua Estrutura, Sabe o que está fazendo. É uma música linda, eu sou apaixonado por essa música, mas é música horizontal. Eu não vou nem falar da Sara Farias, porque a Sara Farias ultimamente ela assumiu já o lugar que antes era da Damares. A Damares, há alguns anos atrás, ela assumiu o posto das músicas com erros teológicos e bíblicos
dentro do meio evangélico, a Sara Farias ela vem chegando com muita força, ela já está conseguindo substituir já Damares nesse quesito. De muitos erros teológicos em suas letras também, e com músicas todas horizontais. Então quando a gente pega essas músicas que a gente está cantando, dizendo são lindas, são músicas que eu louvo, que falam ao meu coração. Sim, ela fala ao teu coração, porque ela foi feita para você. Agora, eu estou mais preocupado com isso, ou eu estou preocupado com o outro lá que está adorando a Deus, mas de repente está usando um pronome que eu não estou me agradando dele. Então, queridos, os 3 gêneros bíblicos, mensagens cantadas, orações e testemunhos, 3 gêneros bíblicos para músicas. Mensagens cantadas estão passíveis de análise crítica. Testemunhos estão passíveis de análise e de rejeição. Orações, ele pode até estar passivo de análise, mas não está passivo nem de crítica, nem de rejeição, nem de aceitação, porque se é uma oração, ela é dedicada unicamente a Deus. Então todas as vezes que alguém grava uma oração, pastor, eu ouvi a letra, eu achei erros, não cante, mas você não pode criticar. Por que você não pode? Porque é uma oração, não foi feita para você, foi feita para Deus. Há muitas e muitas músicas, 90% está sendo gravada aos homens, e essas estão passíveis da crítica, mas a música que é cantada a Deus, por mais que ela contenha alguns erros, só Deus pode avaliá-la. Só Deus pode dizer, eu rejeito essa oração. Só Deus pode dizer, eu vou rejeitar essa música, eu vou aceitar. E aí deixa eu tocar no último quesito aqui, e é o último mesmo, e a gente para, que é a questão ritmo. A gente tem uma hipocrisia imensa em nossos dias com a questão ritmo, onde a gente começou a pegar o que? Se alguém, a gente consagrou a valsa, a gente com aquela música que começou a tocar, sabendo que é isso. Meu pai chama isso de besta tudo, besta, ele fala que eu nem estava aprendendo a tocar, ele só toca isso. Então a gente consagrou a valsa, a gente consagrou os fundos, que a gente passou a chamar até de música sacra, que é a música sagrada, que é aquela do fundo musical. A gente consagrou isso. Agora, por exemplo, se alguém cantar pagode na igreja, é do diabo. Se alguém cantar reggae, do diabo. Rock, então, misericórdia, do diabo. Tudo quanto é ritmo a gente deu ao diabo. Aí no meio dessa bagunça toda, é interessante porque surgiu o forró, e o forró foi consagrado. Começa a cantar o forró na igreja, de repente já tem alguém lá que já está, só no mistério. O rock é do diabo, o pagode é do diabo, o samba é do diabo, tudo é do diabo, mas o forró é santo. E aí eu pergunto, quem consagrou o forró? Quem disse que o forró é mais consagrado do que outros? Quem disse que o Espírito Santo é forrozeiro? Onde está esse princípio? Na palavra ou fora dela? Aonde está esse princípio? Ou dentro da palavra, ou pastor, teve um tempo aí, há 200 anos atrás, surgiu uma profecia. Me mostra aí, já deixa aqui no comentário. Quem consagrou o forró? Quem disse que o Espírito Santo gosta de forró? Eu estou falando para você parar de cantar o forró? Não. Eu só estou mostrando a hipocrisia. Porque se eu posso cantar forró dentro da igreja, eu vou ter que poder cantar outros ritmos também. Ou eu provo porque o forró é consagrado, ou eu vou ter que parar de falar que todos os outros ritmos são demoníacos. Porque isso demonstra unicamente religiosidade. Isso demonstra unicamente uma hipocrisia daquele que ministra. Ele dizer, não, esse é do diabo, esse é do diabo. Aí alguém começou lá e sei lá, um caicorinho aqui na hora de se matar a cabeça. Ligou lá a sanfona no teclado e jogou um fundo e já vê o irmão levantando, não vai tirando sapato, afasta a cadeira, porque o Espírito Santo vai descer. E onde foi que foi estabelecido isso, que o Espírito Santo é forrozeiro? Se criaram que o Espírito Santo gosta de forró, por que a gente, de repente, como a gente vai saber se ele também não gosta do samba, do reggae, do rock, do pagode ou de qualquer outro? Querido, se você for para o Antigo Testamento, as pessoas adoravam com tambores, com pandeiros. Como você pensa que era isso? Era uma batucada, era uma barulheira. Então assim, imagina um coral de 4.000 trombeteiros tocando ao mesmo tempo, e não sei quantos mil tambozeiros, e vinha outro no pandeiro, e aquilo ia fazendo aquele ritmo animado que os judeus estão acostumados até o dia de hoje. Então assim, queridos, deixa eu te dizer um negócio, o louvor que sobe para o céu, ele sobe com cheiro. Se ele foi tocado aqui na terra, o ritmo que ele foi tocado para Deus não faz a menor diferença. Duas coisas podem ser avaliadas aqui. Primeiro, a letra desse louvor, se está baseado na palavra,
Se a letra desse louvor está baseada na palavra, ponto. E outra coisa que deve avaliar, a intenção desse louvor, o coração de quem está cantando. Ou eu vou admitir que o forró é do diabo, ou eu tenho que consagrar os outros ritmos tudo. E aí meus colegas pentecostais, fica o desafio. Ou a gente demoniza o forró, ou a gente consagra o resto dos ritmos. Paremos com essa hipocrisia. Às vezes a gente está tão preocupado com um ritmo que nem percebe letras não só antibíblicas, mas até demoníacas sendo pregadas no meio da igreja. Porque quando você vê letras falando de vingança, letras falando de Deus matando, são letras que têm sua origem no inferno e estão sendo cantadas dentro das igrejas. Então deixemos com essa hipocrisia religiosa e vamos adorar a Deus. Cante um hino novo, apresente um louvor novo a Deus, entre no santuário com alegria, apresente seu louvor com felicidade diante de Deus, e o nosso Deus há de te abençoar. Eu quero orar pela sua vida, Pai. Eu clamo por nós, nos ensina a louvar, nos ensina a cantar, e acima de tudo nos ensina a entender, ó Pai, que não é os nossos méritos, o Senhor não recebe nosso louvor porque alguém canta bem, afinado, ou deixa de receber porque se alguém é desafinado, Pai. Mas o Senhor recebe porque esse louvor sai da alma. Se o seu louvor sai da alma, ele chega no céu não como som, mas como perfume. E é por isso que o Senhor recebe. E nós queremos te louvar por isso, Pai, porque o Senhor analisa o nosso louvor como cheiro suave. Que o Senhor receba a nossa adoração diária, mesmo em nossa simplicidade, que Ele cheire diante do Teu altar, que Ele cheire no Teu incensário, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor recebe a nossa adoração e pedimos, nos ensine a adorar, que na Tua busca por verdadeiros adoradores o Senhor nos encontre. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você que chegou do meio para o final, volta lá do início, assiste do começo. Você que perdeu a live de terça-feira, meu irmão, assiste porque foi tremendo. Deixa esse convite para você. Semana que vem a gente volta ao calendário normal, terças e sextas, 4 horas da tarde. Amanhã não tem live. Nosso próximo culto aqui é domingo à noite, 7 horas da noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.